Se sua igreja está fazendo alguma dessas 4 coisas, você deve sair imediatamente. Um dos maiores erros que os cristãos cometem é pensar que, porque uma igreja é grande e bem-sucedida, ela deve ser piedosa. Isso é uma mentira. O sucesso de uma igreja não tem nada a ver com o tamanho do seu edifício ou com o número de membros. Tem tudo a ver com sua estrita adesão à Bíblia. Se sua igreja se concentra muito em qualquer uma dessas coisas, você deve correr agora para encontrar uma igreja temente a Deus que ouve a Bíblia. Número 1. Mega igrejas da prosperidade. Ok, eu sei que isso pode não agradar a algumas pessoas, mas espere. Você já notou essas tendências em algumas igrejas hoje? Essas igrejas atraem grandes multidões porque dizem às pessoas o que elas querem ouvir em vez do que elas precisam ouvir. Muitas vezes concentram-se em aumentar a autoestima, ensinar a criação de riqueza ou delinear princípios de prosperidade. Normalmente, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em ensinar riqueza e prosperidade às crianças de Deus. Porém, o propósito fundamental de uma igreja não é servir a esses fins. Número 2. Igrejas do movimento Seeker Friendly. Essa tendência começou com o movimento Seeker Friendly, ou Seeker Sensitive, na década de 1980, termo em inglês, que visava atrair pessoas, especialmente não crentes, adotando estilos mais contemporâneos. O lema deles é dizer e fazer qualquer coisa para levar as pessoas à igreja, não importa como eles comprometam a integridade e o valor da igreja no processo. Esse movimento persiste hoje. Igrejas amigáveis aos buscadores se esforçam para ser relevantes, especialmente para públicos mais jovens, o que significa que sua abordagem muitas vezes reflete as tendências sociais atuais. Como resultado, essas igrejas se transformam em algo que se assemelha a locais de entretenimento em vez de casas de oração. Você já percebeu que sempre que uma celebridade afirma ser cristã, grupos de igrejas e cristãos automaticamente fazem desse indivíduo o garoto propaganda do cristianismo? Porque essas igrejas têm um forte desejo de se tornar como o mundo para serem apreciadas e celebradas. Essas igrejas começam a ter medo de falar sobre questões mundanas controversas, como fornicação, homossexualidade, criminalidade e similares. As igrejas modernas estão tão desesperadas para serem aceitas e amadas pelo mundo que estão ansiosas para serem associadas a personalidades famosas. Porém, o padrão do cristianismo não deve ser celebridades, mas Jesus Cristo. É a Ele que devemos aspirar ser e olhar, não celebridades. Se isso é o que sua igreja faz, corra, corra e corra até encontrar uma igreja temente a Deus, cuja âncora está em Jesus. Número 3. A perigosa adoração de pastores. Eu disse antes que é errado para as igrejas fazerem das celebridades a âncora do evangelismo, mas algumas fazem ainda pior. Transformam seus pastores em celebridades e objetos de adoração. Infelizmente, vivemos em um mundo de cultura de celebridades, e isso se infiltrou nos pastores. Agora, você até ouve o termo pastor-celebridade. Os seres humanos têm uma tendência a querer ídolos, a colocar as pessoas em um pedestal, e é assim que a adoração ao pastor começa. No momento em que você se encontra adorando um homem, em vez do Senhor Jesus Cristo, você está indo por um caminho perigoso. Sua fé se enraiza em uma pessoa e não no Senhor Jesus Cristo. O perigo do pastoreio de celebridades é que a congregação começa a admirar os pastores, em vez de admirar a Deus. Os membros ignoram a verdadeira revelação pessoal e aceitam conselhos diluídos, reverenciando os pastores como semideuses, enquanto desrespeitam seus próprios maridos. Os homens se recusam a ouvir a sabedoria da palavra de Deus e a conduzir suas casas, mas em vez disso, confiam no ditame absoluto de seu pastor, cujos objetivos muitas vezes estão em oposição à vontade de Deus. Há ainda uma razão mais perigosa para isso.
Com a ajuda das mídias sociais e outras ferramentas de comunicação, esta nova geração de mega-igrejas se tornou tão poderosa de uma forma que nunca antes testemunhamos na história. Pastores podem ter mega-igrejas e até mesmo centenas de milhares de pessoas visualizando seu conteúdo online, dando-lhes tremendo poder e influência. Os membros tiram suas roupas no chão para formar um tapete vermelho para seus pastores. Alguns choram abertamente só de olhar para seus pastores. Nenhum homem merece tal adulação. Nenhum homem pode se apropriar da glória de Deus sem repercussão. Se esse é o seu pastor, fuja. Número 4. Igrejas que redefinem o pecado. Igrejas estão mudando, tornando-se mais mundanas, mais receptivas ao pecado e mais inclusivas de estilos de vida contrários à palavra de Deus. Algumas igrejas estão se transformando em centros comunitários mundanos, com concertos onde apenas um versículo bíblico é mencionado aqui e ali, locais para comícios políticos ou campos de batalha para guerras culturais e ideologias. Elas estão se tornando covis de ladrões, onde pastores famosos podem mentir na sua cara enquanto pedem que você dê seu dinheiro a eles. Tanto que essas igrejas são verdadeiros covis de ladrões. A afirmação de Jesus sobre o propósito da igreja é notável, intrigante e interessante, pois ele não se referiu à sua casa como uma casa de pregação, apesar da importância da palavra, nem como uma casa da música, apesar da elevação que esta proporciona. A omissão é marcante e intencional. Ele especificou a oração como a atividade definidora, ressaltando seu significado incomparável em nosso relacionamento com Deus. Não há nada que possa substituir a oração, nem a leitura da Bíblia, nem a memorização da Bíblia, nem pregar a palavra ou cantar louvores são suficientes. A palavra é uma parte importante da igreja e o evangelismo também, mas se sua igreja não é uma casa de oração, corra antes que seja tarde demais. Muitas igrejas modernas estão tão ocupadas tentando ser como o mundo, tão ocupadas tentando agradar ao mundo, que estão se tornando cada vez mais mundanas. Há igrejas agora em que você não consegue distinguir se está em um show de rock ou em um culto religioso. Estamos vivendo em uma época em que as pessoas afirmam ser cristãs, mas usam roupas para ir à igreja que são mais adequadas para uma noite em um clube do que para uma igreja. Suas vidas são exatamente as mesmas dos descrentes e ainda assim afirmam ser cristãos. Eles afirmam ser cristãos, mas assistem a coisas que um cristão não deveria assistir, vão a lugares que um cristão não deveria frequentar, se comportam de uma maneira que um cristão não deveria se comportar, usam roupas sensuais, ouvem e cantam música sensual e falam de uma maneira que um cristão não deveria falar. Uma igreja que prioriza a relevância terrena corre o risco de perder seu foco celestial. O foco deve estar na oração e na intimidade com Deus. Em Atos 4, 23, 31, após a prisão de Pedro e João, a resposta imediata da comunidade não foi um sermão calculado ou um protesto organizado. Em vez disso, eles se voltaram para a oração. Sua oração era potente, unificadora e demonstrativa de uma profunda confiança na orientação e intervenção de Deus, quaisquer que fossem as situações em que se encontravam. Eles oravam quando estavam em problemas, oravam quando eram perseguidos, oravam quando enfrentavam desafios. Na escolha de um substituto para Judas, eles oravam. Quando precisavam de orientação e direção, oravam. Quando estavam na prisão, oravam. Quando enfrentavam perigo iminente, oravam. Quando enfrentavam doença, oravam. Quando precisavam de força e encorajamento, oravam. Quando estavam tomando decisões importantes, eles oravam. Eles entenderam e valorizaram a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha casa será uma casa de oração. O mesmo vale para você. Em todas as coisas, ore. A oração é uma verdadeira forma de adoração.
mas frequentamos igrejas e vivemos estilos de vida que apenas ocasionalmente incluem oração. Lamento, mas estou envergonhado com o estado de algumas igrejas em todo o país. É um chamado para cada um de nós, no que transformamos a casa de Deus por falta de consistência na oração. Que tenhamos a coragem de falar a verdade, povo de Deus. Vamos chamar as coisas pelo nome. Adultério é adultério, fornicação é fornicação, imoralidade sexual é imoralidade sexual. Uma igreja que ora não cria uma atmosfera propícia ao pecado, mas em uma igreja que não ora, o pecado prospera. Nesse ambiente, o pecado vive. Nesse ambiente, não podemos separar o cristianismo da oração. Atos 2:1-4 descreve o dia de Pentecostes. Quando o dia de Pentecostes chegou, todos estavam reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistas línguas, como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esta mensagem não é apenas sobre os edifícios físicos da igreja, mas também se aplica aos nossos corações. De acordo com 1 Coríntios 6:19, seu corpo é o templo do Espírito Santo. O primeiro templo a ser purificado é o seu próprio coração. Você tem permitido que desejos ou impulsos que Deus desaprova entrem em sua vida. É hora de eliminá-los. Seu coração e sua vida devem ser dedicados à oração, conforme as instruções para orar sem cessar. Deus se deleita em responder orações e há imensa alegria em receber uma resposta de Deus. O ser mais poderoso do universo afirma que ele ouve e responde. Deus ainda responde orações e se comunica com seu povo. Como membros do corpo de Cristo, devemos retornar a uma vida de oração para promover um relacionamento genuíno com Deus. Reserve um tempo para comungar com o Senhor regularmente, seja durante uma viagem para o trabalho, antes de um exame ou antes de um dia significativo. Fale com seu Salvador e mantenha um diálogo contínuo com Deus em todas as suas atividades diárias. A Bíblia ensina sobre um mundo espiritual muito real. Negar a realidade do mundo espiritual é negar a própria Bíblia. Negar a realidade do mundo espiritual é rejeitar as instruções do apóstolo Paulo em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Se há um grupo de pessoas que deveria entender o mundo espiritual, são os cristãos. Mas, se você fosse frequentar a igreja moderna, poderia acreditar que os demônios não existem mais. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca evita esse tópico, mas as igrejas modernas e os pregadores modernos o evitam. Na verdade, eles pregam sobre como obter um avanço, ficar rico e realizar seus sonhos, mas evitam o tópico dos demônios. Contudo, existem pessoas vivendo neste mundo que enfrentam espíritos imundos e demônios todos os dias de suas vidas. Se sua igreja evita falar sobre principados e potestades, pergunte por quê. Se puder, faça a mudança, se não, corra. Para concluir, quando digo corra, quero dizer corra para Jesus. Corra para uma igreja que reconhece o ensino e o poder no nome de Jesus. A mensagem central é clara: recorra a Jesus. Se você estiver sofrendo ataques demoníacos, recorra a Jesus. Se você não recebe alimento espiritual da sua igreja, recorra a Jesus. Há poder no nome de Jesus, a vitória no nome de Jesus, a salvação no nome de Jesus, a esperança e plenitude no nome de Jesus, a libertação no nome de Jesus, a autoridade no nome de Jesus, a cura no nome de Jesus, a paz no nome de Jesus, a redenção no nome de Jesus, a refúgio no nome de Jesus, a luz no nome de Jesus, a liberdade no nome de Jesus, a força no nome de Jesus,
a graça no nome de Jesus, a vida eterna no nome de Jesus. Amados, restauremos a santidade da igreja como casa de oração. Enraizemos nossas vidas em valores genuínos e em uma fé obediente, buscando constantemente a orientação de Deus por meio da oração e do poder de Sua palavra. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever neste canal e curtir este vídeo. Clique no ícone de notificação do sino para receber mais vídeos como este. Faça a sua parte na missão evangélica de Cristo, compartilhando este vídeo com todos aqueles que desejam a salvação. Deus os abençoe. Amém.